Glória a Deus! Estamos nós de volta para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Estamos no propósito de oração, onde há quebrantamento, há esperança de renovação. E eu quero ler hoje o livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos no capítulo 1. Posteriormente, a gente deverá ler alguns outros versículos, especialmente no capítulo de número 2. Vamos, portanto, ao texto sagrado. Versículo 4 do capítulo 1 de Joel, a Bíblia diz assim: O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Versículo 7. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Versículo de número 10. O campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Bom, num primeiro momento eu gostaria de observar com você e afirmar que este texto descrito pelo profeta Joel é bastante interessante. A sua mensagem é relevante para os nossos dias. Sim, a mensagem do profeta Joel ela é relevante para os dias e a época que nós estamos vivendo. Por quê? Ela é muito contundente, ela é muito oportuna, ela é muito urgente. Nós percebemos que aqui nós temos uma mensagem muito contemporânea por conta da realidade que nós estamos vivendo. Veja que Joel, dentro do seu contexto, ele está falando sobre uma grande calamidade, sobre uma grande crise nacional. Ele está falando sobre um período de muita escassez, muito desemprego, muita seca. Ele está falando num período em que o templo não estava podendo desenvolver as suas adorações ao Senhor Deus, por conta de toda a escassez, por conta de toda a calamidade, por conta de toda a crise que estava acontecendo dentro da nação de Judá. Eu digo que é uma mensagem relevante porque Joel deixa claro que a invasão desses gafanhotos era exatamente porque o povo não estava seguindo Deus como deveria seguir. Então Joel deixa claro que quando o povo de Deus cede o pecado vai atrair o juízo divino, não traz a presença, não atrai a manifestação de Deus. Quando nós estamos em pecado, essa é a realidade. Ao invés de nós atrairmos Deus, nós afastamos Deus de nós e o pecado, ele vai atrair o juízo divino. E quando nós também estamos em pecado, Joel deixa claro que nós abrimos legalidade para o nosso adversário. Nós abrimos uma legalidade para o nosso inimigo estar tomando proveito da nossa vida. Mas Joel também vai nos dizer, a partir do capítulo de número 2, nós podemos perceber que quando há arrependimento, quando há quebrantamento, quando há uma volta, um retorno para o Senhor, Deus recebe o quebrantamento, o arrependimento do seu povo, e ele manda bênçãos espirituais, manda bênçãos materiais, manda bênçãos temporais e também manda bênçãos eternas. E eu quero profetizar estas bênçãos sobre a tua vida. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos para este tempo em que nós estamos aqui nesta terra e bênçãos também para a eternidade. Eu creio assim e vou pregar sobre isto nesta oportunidade. Primeiro é importante nós entendermos a questão dos gafanhotos descritos no versículo de número 4. Nós não temos muito tempo,
mas eu gostaria de lembrar você que a Bíblia faz menção de 9 espécies de gafanhoto. E de 9 espécies de gafanhoto que a Bíblia apresenta, 4 das espécies estão aqui neste versículo de número 4 que nós acabamos de ler. Em algumas outras versões eles estão com títulos diferentes, mas a mais próxima do original é esta que eu estou observando aqui, onde a Bíblia faz menção do gafanhoto cortador, migrador, devorador e o destruidor. Então veja que cada espécie deste gafanhoto, se você entender a Bíblia de modo espiritual, porque a Bíblia é um livro espiritual, nós vamos entender que aqui nós temos, na representação desses 4 tipos de gafanhoto, legiões de demônios. Pelo menos 4 espécies de legiões de demônios estão sendo prefiguradas aqui, nessas 4 espécies de gafanhotos que atingiram Judá. E veja que há situações na nossa vida que parecem naturais, mas na realidade elas são patrocinadas por essas legiões de demônios que muitas das vezes vêm para nos atacar com o objetivo de nos destruir. Esta é a realidade. Então veja que cada gafanhoto aqui neste texto, ele vai representar uma forma de que o diabo, de que o inimigo, ele quer se utilizar e até quando encontra uma oportunidade, seja pela permissão de Deus ou por uma legalidade que às vezes brechas nós deixamos abertas na nossa vida. Então, são ações que o inimigo usa para estar entrando na nossa lavoura, para estar entrando nos nossos negócios, para estar entrando no nosso ministério, para estar entrando na nossa família, para estar entrando na nossa casa, enfim, para de algum modo nos prejudicar na nossa história de vida durante a nossa peregrinação aqui nesta terra. Veja que o texto faz menção do cortador, veja que o texto fala do migrador, do devorador e do destruidor. Qual era a função de cada um deles? Bom, o cortador, o nome já diz, né? Ele vem com a função de cortar, ele atuava e agia diretamente nas folhas dentro deste contexto, de acordo com a história bíblica. O cortador agia diretamente nas folhas, com o intuito de estar cortando, dividindo, amputando. E quando a gente fala de corte, a gente tem que ser realista, que todo o corte ele é doído. Pode perceber, se você sofre um corte grande, ou se você sofre um corte, por mais pequeno que seja, todo corte é doído. Ninguém gosta de passar por um processo em que há um divisor, né? No sentido de algo que está sendo cortado, algo que está sendo amputado, algo que está sendo apartado de você. E às vezes a situação é tão forte, tão terrível, que o decepar, né? O amputar, o desunir é tremendo, é terrível. Lembra de Jó? Jó sofreu algumas amputações na sua vida, alguns cortes na sua vida que foram terríveis. José de igual modo, José também foi cortado do convívio dos seus pais, cortado do convívio dos seus irmãos, cortado do convívio da sua família, da empresa familiar. Ele recebeu um corte, né? Uma fenda, um rachar, né? Um rompimento, vamos dizer assim, uma segmentação. Tudo isso entristece, é dolorido, é doído, uma poda, né, que a gente sofre quando nesses dias de pandemia muitas empresas tiveram que diminuir o quadro de funcionários, diminuir o horário de expediente dos funcionários. Isso são cortes, isso são podas, né, que está acontecendo. Pessoas que estão se sentindo anuladas. Por quê? Porque foram demitidas
porque foram recusadas, né, no emprego por causa da pandemia, por causa dessa crise que nós estamos vivendo. Muitos brasileiros sofreram a exoneração do seu ambiente de trabalho, foram demitidos. Tudo isso é corte, né? Então todo corte, ele é dolorido. Aí veja que o texto vai falar que além do gafanhoto cortador, houve também um ataque do gafanhoto migrador. O que o migrador faz? A função do gafanhoto, o migrador, é de estar comendo a ponta dos galhos, de acordo com o contexto. Mas eu poderia ampliar. Então, se come a ponta dos galhos, eu posso dizer que ele promove mudanças e muda uma coisa de um lugar para outro lugar, né? É um deslocamento que se dá. Então, migrar nos traz a ideia disso, de um deslocamento, de uma transmigração, né? De uma transferência. E essa pandemia não está causando isso? A crise não causa isso na vida da gente? Né? Às vezes a gente tem que mover algumas coisas, redirecionar outras. E a gente, por exemplo, quando eu penso em corte, vamos pensar no corte lá no primeiro gafanhoto, eu citei o exemplo de Jó e citei o exemplo de José. Quando eu penso na migração, eu poderia pensar em Davi, né? 1 Samuel 30, quando a Bíblia fala que Davi havia voltado de uma batalha, ele tinha uma cidade por herança, por nome de Ziclag, e de repente ele vê que a sua família sofreu uma migração, uma transferência de ambiente. De repente esposa, de repente filhos, de repente todos os bens tiveram que ser transferidos e os inimigos usufruindo, zombando de tudo que lhe pertencia. E aí Davi, né, fica desesperado, o povo entra em desespero, começa a chorar, e o pior de tudo é que o povo pensa que a culpa é de Davi, não entendendo que era uma invasão do inimigo, né? E querem apedrejar Davi. Aí o texto vai falar também do gafanhoto devorador. O devorador já vai um pouco mais a fundo de acordo com o texto e a história bíblica, porque ele é capaz de roer a casca e comer até mesmo os galhos de uma plantação. Então veja que a situação é sempre aumentativa no sentido de prejuízo gerado por esses gafanhotos, por essas legiões de demônios, vamos dizer assim, pensando no mundo espiritual. Então veja que o devorador, ele vai fazer um consumo maior, ele vai estar esbanjando, ele vai estar desperdiçando, ele gera atormentamento, atormentação, ele gera tormento, né? É porque vem abocanhando tudo, gastando tudo, sumindo com tudo, roendo com tudo. E quantas vezes nós não somos vítimas dessa espécie de gafanhoto ou dessa espécie de demônios? Que de repente, né, salário não dá, e as coisas, você pega um dinheiro hoje, amanhã, já, de repente já acabou. Meu Deus, eu estava ontem com tanto, agora não tenho nada. E a situação, você fica desesperado, apavorado. E quantas pessoas, né, que recebem o salário e de repente não se dá para nada, né? Não dá, não aguenta, não vê, não tem percepção de onde gastou. E aí, para piorar um pouquinho mais, o texto vai falar do gafanhoto destruidor. Ele é capaz de matar até a árvore e destruir toda a sua clorofila, segundo os estudiosos. Então veja que a situação, ela começa do mal até chegar no pior, no caos, numa destruição, né? Porque o destruidor, pensando um pouquinho mais na ação do destruidor, né? O objetivo é desmoronar, o objetivo é derrubar, o objetivo é estar demolindo, é arruinar por completo, é estar solapando, é estar fazendo um desmanche, é estar destroçando. É a função do Satanás. João 10:10, Jesus Cristo disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir.
É quando uma pessoa chega no famoso estado de fundo de poço. Quando a pessoa entra em desespero, calamidade total, não sabe o que fazer, não tem o que fazer, humanamente falando, e aí vem o desespero. Mas eu não quero deixar você desesperado. Eu vim para ser profeta de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque eu não sou profeta do caos, eu não sou profeta do desespero, eu sou profeta da esperança, eu sou boca de Deus e eu venho em nome do Senhor dizer para você em alto e bom som que tudo que foi cortado, Deus vai trazer de volta, vai ligar, vai restaurar. Deus manda eu dizer para você que aquilo que foi migrado da tua vida, ou seja, aquilo que foi colocado para longe de você, Deus vai trazer de volta para perto. Aquilo que Satanás está abocanhando, devorando, ele vai ter que devolver, porque Deus está falando ao meu coração que ele vai restituir e ele vai repreender o demônio do devorador. E essa situação de fundo do poço, Deus vai reverter este quadro, porque se Satanás veio roubar, matar e destruir, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, e Jesus Cristo já falou que ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Você crê nessa palavra? Recebe essa palavra? Então, permita-me profetizar sobre a sua vida que está por vir para a nossa história uma grande chuva das bênçãos de Deus, e vão ser chuvas copiosas em nome do Senhor Jesus. Te prepara, porque as estações frutíferas vão voltar na tua história. A colheita próspera, frutuosa, fartuosa vai ser uma realidade. Bênçãos espirituais. Chega de ficar capengando e vivendo uma vida espiritual miserável. Você vai ser cheia do Espírito Santo, vai ser um crente fervoroso, uma crente fervorosa, e que vai ser um instrumento poderoso, Labarachandarabagai, nas mãos do Senhor Jeová. Deus manda eu dizer para você que ele vai restaurar o louvor, a adoração na tua vida, na tua casa, na igreja, na nossa geração. Deus vai restaurar o seu louvor, Deus também vai restaurar a manifestação da sua presença. Ele está dizendo, vai vir aí uma abundante manifestação da minha presença, e eu vou trazer libertação na plenitude. Amém? Então preste atenção para nós entendermos e orarmos juntos. Por que preste atenção? Porque o que eu vou falar aqui é princípio de Deus para você seguir, para você viver esse milagre de restauração na sua vida. Na sua vida. Ah, mas pastor, tá tudo cortado. Ei, quem é que diz que vai ficar assim? Olha o que diz Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Deus está falando que ainda que foi cortado, vai ter renovo da parte de Deus. Lembra de José? José não foi cortado da casa de seu pai, de seus irmãos? Foi. Mas lembra que antes de Jacó morrer, ele teve um encontro, um reencontro com José e liberou uma bênção sobre José e disse, José, você é ramo frutífero que se estende além dos muros. Ei, tinha sido cortado, mas o nosso Deus é o Deus da restauração. Depois você leia Gênesis 49, 22,
filhos, e veja se não é essa bênção que Jacó liberou sobre a vida de José. Ramo frutífero, e não vai ficar somente na sua região, vai estender além fronteiras, você vai além dos muros, ou seja, você vai ser bênção para a tua casa e vai ser bênção para muitas outras famílias. Recebe essa palavra, porque Deus está mandando eu dizer essa palavra. Você é um ramo frutífero que vai além das fronteiras. Oh glória, oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o migrador, pastor, mas tem muita coisa que se afastou. Ô, pastor, tem muita bênção, tive que até se desfazer de algumas coisas. O nosso Deus é o Deus que traz de volta. E aquilo que o inimigo está usando, que é teu, ele vai ter que devolver para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que os amalequitas tiveram que devolver tudo que pertencia a Davi. Não ficou coisa pequena e nem coisa grande. Não vai ficar nada na mão do teu inimigo, porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Veja que em Joel 2:25 o Senhor diz: restituir-vos-ei. Restituir-vos-ei, diz o Senhor. Ele está falando de restituição. É promessa de Deus, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Agora entenda, eu preciso te ensinar esse princípio. Você precisa entender e lembrar que há um propósito de Deus de abençoar você. Deus deseja que você seja abençoado. Olha aqui para mim. A primeira coisa que Deus fez em relação à criação, o que foi mesmo? Gênesis 1:28, e os abençoou. A primeira coisa que Deus fez quando nos criou como seres humanos foi nos abençoar. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus falou para ele? Tu serás uma bênção. E o que Deus garantiu para ele? Você vai ser bênção para outras pessoas. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. O que é que diz a Bíblia em Ezequiel 34, versículo de número 16 ou 26? Deus vai mandar uma chuva de bênção sobre nós. Então me entenda, por favor, traga isso para a tua memória. Deus prometeu me abençoar, Ele vai me abençoar. Agora, qual é o princípio que eu quero instruir você? O princípio da obediência. A Bíblia vai dizer em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, primeiro, eu preciso compreender que eu devo desenvolver uma ação, porque a expressão aqui, se quiserdes, o verbo querer, está indicando uma ação. Eu tenho que ir em direção ao alvo. Eu quero dizer para você, a tua bênção não está lá atrás, embora eu tenha saudade dos dias antes da pandemia, mas eu creio que Deus vai fazer eu viver algo melhor e maior do que eu já vivi no tempo passado. Por quê? Quando Deus restaura, Ele melhora, Ele aumenta e Ele multiplica. Então o melhor não está atrás, o melhor está na minha frente. Em nome de Jesus nós vamos viver o melhor de Deus. Consegue compreender isso? Se quiserdes, aí veja, se quiserdes e ouvirdes. A quem você vai decidir ouvir? A quem você vai escutar? Você consegue ouvir e escutar ou acompanhar alguém que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai? Não, eu não faço isso. Então entenda, ouça o Senhor. Porque se você não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir o teu próprio coração, você vai ouvir o teu próprio conselho e você está sujeito a ouvir o teu inimigo. Então, vamos nos conscientizar. Deuteronômio 28, se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus. Então preste atenção, ouça o que Deus está falando.
Dê prioridade para o reino, quebrante-se perante Deus, buscar em primeiro o reino e estas coisas aqui desta vida vão ser acrescentadas. Ouça o Senhor, não faça como fez o povo de Deus em Ageu capítulo 1, que não estava ouvindo a voz do Senhor. Por isso que você lê em Ageu capítulo 1, versículo 6, que o povo estava recolhendo, plantava, mas recolhia pouco. O povo comia, mas não se fartava. O povo bebia, mas não se saciava. O povo se vestia, mas não se aquecia. O povo até tinha salário, mas o salário estava num saquetel furado. Por quê? Porque inverteram as prioridades. Porque o coração não estava quebrantado. Porque não havia uma volta plena para o Senhor nosso Deus. Mas eu acredito que você vai voltar-se para Deus como eu estou orientando à luz da palavra você fazer. E aí, o que tem em Deuteronômio? Tem muitas bênçãos, eu vou citar algumas delas. Olha o que Deuteronômio 28, o versículo de número 3 e 6 vai dizer. A Bíblia diz que Deus é aquele que vai te abençoar, seja na cidade ou no campo. Ou seja, Deus vai te abençoar na tua vida urbana ou na tua vida rural. Eu vou um pouquinho mais além. Se você for para a cidade, Deus te abençoa. Se você for para o interior, para o sítio, Deus te abençoa. E se você for para a praia, Deus vai te abençoar também. Veja que o versículo de número 6 de Deuteronômio 28, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que vai nos abençoar desde a entrada e também na nossa saída. Ou seja, conforme a vida se movimenta, você vai ser abençoado por Deus se você ouvir esses princípios. Veja aqui em Deuteronômio 28, os versos 4, os versos 11 e o verso 12, o texto vai dizer que Deus decidiu acrescentar bênçãos na nossa vida. Veja que o texto fala de bênção para a família, bênção para a terra e bênção para o rebanho. Bendito serás no fruto do ventre, bendito a abundância de teus bens, bendito será a tua vida, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar, abrir o seu bom tesouro chamado céu e derramar bênção sobre a nossa vida, ok? Vamos terminar. Veja aqui o texto em Deuteronômio capítulo 28, versículos 5 e 8, a Bíblia fala inclusive de bênção sobre os empresários. Eu estou orando incessantemente pelo empresariado brasileiro, pelos nossos irmãos empresários aqui da igreja. Eu oro todos os dias, Escute, Deus está falando em Deuteronômio 28, versículo 5, que Deus vai abençoar o cesto e a amassadeira. Isto é, Deus vai abençoar da produção até a industrialização. E o texto diz que Deus vai mandar a bênção sobre os nossos celeiros. Vai lá na despensa da sua casa, pode ir depois dessa oração aqui, vai lá na tua geladeira, vai nos teus armários, vai no teu guarda-roupa, vai na tua sapateira. Pode orar, ore abençoando, ore profetizando abastança, prosperidade, crescimento, fartura, em nome de Jesus de Nazaré. E eu termino lembrando você, Deuteronômio 28, verso de número 7, a Bíblia diz, se o teu inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 vai ter que correr da sua vista. Deus está mandando eu dizer para alguém, ele vai ser o teu escudo, ele vai ser o teu protetor. A bênção de Deus nem sempre descarta o conflito com o adversário. Vai ter conflito sim, mas Deus é maior e está conosco e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E para finalizar, Deus vai te ter como propriedade particular. Deuteronômio 28, versículos de número 9, versículo de número 13. E você vai ser cabeça e não vai ser cauda, diz o Senhor. Amém? Ficamos por aqui, finalizando esta bendita palavra da parte de Deus. Eu quero orar por você, porque vai ficar sem graça se eu não orar. Eu devo exercer o ministério tanto da palavra quanto da oração. Se você pode, feche os teus olhos, ore com fé.
Ore crendo que Deus vai te abençoar. Essa crise veio para trazer despertamento, quebrantamento em nós, uma volta mais profunda ao altar da oração, mas fica certo, Deus tem bênçãos para as nossas vidas sim, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade honrosa de poder estar compartilhando a tua bendita palavra. Te agradeço, meu Senhor, por esta semana de oração, pelo jejum coletivo que pudemos oferecer ao Senhor e por estar agora neste propósito. Meu Deus, a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e ela não acrescenta dores. A tua palavra diz claramente no Salmo 35, verso 27, que o Senhor ama a prosperidade do teu servo e também da tua serva. Eu quero, Senhor, no nome de Jesus Cristo, profetizar que o Senhor abençoará não só teu filho, tua filha, individualmente falando, mas a bênção vai abranger toda a sua casa, toda a sua família. Os desempregados receberão emprego, os que foram dispensados serão recontratados ou serão contratados em outra empresa ainda maior e melhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai fazer esta empresa voltar a crescer, aonde, Senhor Deus, a circulação, ó Deus, as realizações dos serviços vão voltar à sua normalidade em nome do Senhor nosso Deus. Repreenda e diminua, Senhor Deus, de uma maneira gigantesca o caso, Senhor Deus, de Covid dentro das empresas. Estenda a tua mão, neutraliza este mal pelo teu poder, traga fortalecimento à imunidade deste corpo físico para que este mal não prevaleça, para que este mal não avance, para que este mal não prossiga. Toda sequela, Senhor Deus, de quem foi acometido deste vírus, que seja sarada esta sequela, desapareça esse mal-estar, esta dor, esta infecção. Senhor, levanta teu filho, levanta tua filha, restabelece o ânimo, restabelece a alegria. Eu falei aqui de bênçãos espirituais e eu creio que o Senhor vai encher do Espírito, vai renovar no Espírito. A gente vai poder voltar a cultuar no templo, a gente vai poder celebrar na tua casa, a gente vai voltar a se alegrar na presença do Senhor. Agora repreenda a ação dos demônios, seja ele cortador, seja ele o migrador, seja ele o devorador, seja ele o destruidor. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo e eu estou em nome do Senhor neutralizando pelo poder da palavra, pelo poder da oração, toda a ação do inferno que se levantou contra esta casa, contra esta família, com o intuito de separar, de migrar, de afastar, de destruir, de estar colocando para longe o que tem que estar perto, Senhor. Em nome de Jesus, estenda a tua mão, opera o teu milagre, restabeleça o ânimo, restabeleça a alegria, restabeleça a paz, restabeleça, Senhor, a provisão. Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, nós fechamos brechas que o inimigo encontrou aberta, nós estamos em nome do Senhor fechando todas as brechas. Dai-nos discernimento, ajuda-nos, ó Deus, para louvor e glória do teu santo nome. Eu sei que o Senhor vai trazer novas oportunidades. Recebe aí, porque Deus está dizendo: vou trazer novas oportunidades para o meu povo, vou trazer novas oportunidades para a minha igreja, e você vai saber reger a tua vida
vida, dentro das leis espirituais, dentro dos propósitos de Deus, dentro dos princípios divinos, para você não se perder na bênção, para você não se perder naquilo que Deus vai trazer para a tua vida como benefício, por conta de imprudência, por conta de imperícia. Deus está dizendo: vou te dar discernimento, vou te dar sabedoria e orientação pela minha palavra, em nome e por amor de Jesus. É assim que eu oro, abençoando o teu povo, Senhor, abençoando este irmão que me acompanhou durante esta semana, essa irmã, essa família, que a bênção de Deus seja recalcada, sacudida, transbordante, e cesse todo esse mal que tem atormentado essa família, essa mente e esse coração. Traz refrigério, porque restauração é refrigério, restauração é aumento, é multiplicação e um aperfeiçoamento das bênçãos de Deus na nossa vida em todos os aspectos, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente. Obrigado de todo o meu coração. Um beijo na tua alma e amanhã na nossa live, 18 horas, nós temos mais um encontro. E bem provável que nós vamos estar com um novo tema de campanha, conforme a orientação que o Senhor nos dará. Deus te abençoe.